Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va durer longtemps? Aussi longtemps que les populations commenceront à se convaincre et à percevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation e peuvent améliorer leurs conditions. Thomas Sankara foi presidente do Burkina Faso, dos países mais pobres de África, até ao seu assassinato durante o golpe militar que derrubou seu governo. Embora o seu mandato tenha sido relativamente curto, Sankara deixou uma marca indelével na história e no desenvolvimento do seu país. Deles foi o aumento da taxa de alfabetização de 13% em 1983 para 73% em 1987, como também foi dos primeiros presidentes a reconhecer a SIDA como uma grande ameaça para a África. Sankara apelava para uma África unida para se opor ao chamado neocolonialismo das instituições como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, citando a frase: aquele que te alimenta, te controla. No vídeo de hoje vamos conhecer quem foi Thomas Sankara e por que muitos consideram Ibrahim Traoré o novo Thomas Sankara. Thomas Isidore Noel Sankara, mais conhecido por Thomas Sankara, nasceu no dia 21 de dezembro de 1949, na República do Alto Volta, uma colônia francesa. Thomas Sankara era o terceiro de 12 filhos. Marguerite Sankara, que pertencia ao grupo Mossi, um povo Gur da África Oriental, e Sambo Joseph Sankara, que pertencia ao grupo Fulani. Nascido em uma família católica, Tom Sank era um Siumi Mossi, um grupo étnico originado do casamento de homens Mossi com mulheres Fulani. Os Siumi Mossi eram os menos favorecidos no sistema de castas Siumi. Seu pai lutou no exército francês durante a Segunda Guerra Mundial e foi capturado pelos nazistas. Nesta fase, o seu pai mudou o apelido da família para o Edralgo, um apelido típico de Mossi, e só na adolescência de Thomas é que abandonaria este apelido para regressar a Sankara. Sua família era muçulmana até seu pai se converter ao cristianismo. Isto significava que Thomas, num país com uma grande população muçulmana, também estava familiarizado com o Alcorão. Thomas Sankara fez seus estudos primários em Gawa, uma cidade no úmido sudoeste para a qual seu pai foi transferido como gendarme auxiliar. Como filho de dos poucos funcionários africanos então empregados pelo Estado colonial, gozava de uma posição relativamente privilegiada. A família vivia numa casa de tijolos com as famílias de outros policiais no topo de uma colina com vista para o resto de Gaoa. Sankara frequentou a escola primária em Bobo Dioulasso. Ele se dedicou seriamente aos trabalhos escolares e se destacou em matemática e francês. Ele ia à igreja com frequência. E impressionado com sua energia e vontade de aprender, alguns padres incentivaram Thomas a frequentar o seminário assim que terminasse a escola primária. Foi coroinha, mas recusou-se a entrar para o seminário. Embora o desejo dos pais fosse que o filho se tornasse padre católico, Thomas Sankara decidiu ingressar na carreira militar, ganhou uma bolsa de estudos e se mudou para Bobo Dioulasso, em 1966. Para realizar estudos secundários que seriam a base para sua futura carreira militar. Sankara iniciou sua carreira militar aos 19 anos de idade em 1969. Foi na Academia Militar de Kadiogo que ele se abriu à política, por intermédio de um professor marxista, militante do Partido Africano da Independência, PAI. Um ano depois, ele foi enviado para treinamento na Escola Militar Interafricana de Astirabé, em Madagascar, onde estudou sociologia, ciência política, economia política, ciências agrícolas e francês. Além das disciplinas, permitia que Sankara estudasse agricultura, incluindo como aumentar o rendimento das colheitas e melhorar a vida dos agricultores, temas que mais tarde abordou na sua própria administração e no seu país. Durante esse período, leu profusamente sobre história e estratégia militar, adquirindo assim os conceitos e ferramentas analíticas que mais tarde utilizaria na sua reinterpretação da história política burkinabé, onde testemunhou revoltas populares em 1971 e 1972. Retornou ao Alto Volta em 1972 e em 1974 lutou em uma guerra de fronteira entre o Alto Volta e o Mali.
Tornou-se uma figura popular na capital Ouagadougou, onde era conhecido como guitarrista, tocava numa banda chamada Tuacu Jazz, e gostava de motos. Tudo isso, aliado ao seu grande carisma, contribuiu significativamente para a sua popularidade. Em 1976 tornou-se comandante do Centro de Treinamento de Comandos do PO. Neste mesmo ano conheceu Blaise Compaoré em Marrocos. Durante a presidência do coronel Sais Erbo, um grupo de jovens oficiais formou a organização secreta, Grupamento de Oficiais Comunistas, sendo os membros mais conhecidos, Henri Zongo, Jean-Baptiste Bukari Lingani, Compaoré Sankara. Sankara foi nomeado secretário de Estado da Informação no governo militar em setembro de 1981, mas renunciou em 21 de abril de 1982, devido a diferenças irreconciliáveis com o governo, que acabará de proibir o direito de greve e desmantelou o principal sindicato. Depois, um novo golpe, 7 de novembro de 1982, levou Jean-Baptiste Ouedraogo ao poder. Sankara tornou-se primeiro-ministro em janeiro de 1983, mas renunciou em 17 de maio e ficou preso em sua casa após a visita ao país de Jean-Christophe Mitterrand, filho do presidente francês. Henri Zongo e Jean-Baptiste Bukari Lingani também foram presos e isso causou uma revolta popular. Um golpe de Estado organizado por Blaise Compaoré tornou Sankara presidente em 4 de agosto de 1983. Aos 33 anos, o golpe de Estado foi apoiado pela Líbia, que ao mesmo tempo esteve presente na guerra com a França no Chad. Sankara definiu-se como um revolucionário inspirado nos exemplos de Cuba. Na verdade, em alguns escritos ele é conhecido como o Che africano, e do líder militar de Gana, Jerry Rawlings. Como presidente, promoveu a Revolução Democrática e Popular. A sua política orientou-se no combate à corrupção, à fome, promovendo a reflorestação, a educação, a saúde e os direitos das mulheres. Em 1984, no primeiro aniversário da sua ascensão ao poder, rebatizou o país de Burkina Faso, que significam a terra do povo justo, em Mossi e Djoula, as duas principais línguas do país. Também deu lugar a uma nova bandeira e a um novo hino nacional, um Uniceulinuit. O governo de Sankara incluiu um grande número de mulheres. A melhoria do Estatuto das Mulheres foi uma das conquistas explícitas de Sankara, uma política sem precedentes na África Ocidental. O seu governo aboliu a mutilação genital feminina e condenou a poligamia. O governo do Burkina Faso foi também o primeiro governo africano a reconhecer a SIDA como uma grande ameaça para a África. Suas atitudes combatiam o imperialismo e o neocolonialismo, entendido por ele como as razões pelas quais as populações do terceiro mundo estavam tão pobres. Sankara acreditava que estes países não deveriam tentar reproduzir o modelo europeu ou norte-americano, mas criar o seu próprio. A 15 de outubro de 1987, Sankara foi assassinado juntamente com 12 oficiais num golpe de Estado. Mais de 3 décadas depois de seu assassinato, ele ainda é visto como um herói pelo povo, sendo considerado um ícone da juventude africana. Seu nome é colocado ao lado de outras importantes figuras políticas africanas do século XX, como Patrice Lumumba, Amilcar Cabral e Nelson Mandela. Seus discursos, sempre procurando usar frases curtas, diretas e com linguagem simples, criaram uma imagem dele como defensor não somente do povo de Burkina Faso, mas de todos os africanos. Muitos atribuem o seu assassinato ao seu sucessor e antigo amigo, Blaise Compaoré. Embora Compaoré tenha negado seu envolvimento no processo, ele reverteu os programas e iniciativas do seu antecessor, bem como promoveu diversas privatizações e estabeleceu relações com os governos da França e da Costa do Marfim. Em outubro de 2021, o julgamento contra Compaoré e outras 13 pessoas começou em Ouagadougou, acusadas de conspirar para matar Sankara e dar um golpe no país. Compaoré se encontra refugiado na Costa do Marfim, que se nega a extraditá-lo. Compaoré é réu de um julgamento que ocorre à revelia do acusado. Teorias apontam a possibilidade de apoio francês nos bastidores, mas não há dados que comprovem isso.
Compaoré e outras 2 pessoas foram considerados culpados e condenados à prisão perpétua à revelia, outros 8 foram condenados apenas entre 3 e 20 anos de prisão, 3 foram considerados inocentes. O legado de Thomas Sankara é inegável, ainda assim, aspectos do falecido presidente são considerados controversos. Na Europa, por exemplo, ele era considerado um líder autocrático. Críticos afirmavam que o líder africano priorizava cidadãos disciplinados mais do que a conquista de direitos humanos. Também apontam que era controlador, centralizando o poder em suas mãos de forma autoritária. Outro aspecto digno de críticas externas a Sankara era sua amizade com Muammar Gaddafi, ditador líbio cujas marcas eram a brutalidade, a violação dos direitos humanos e associação ao terrorismo global, características essas que não condiziam com o discurso de Sankara. 20 anos após o seu assassinato, Sankara foi comemorado em 15 de outubro de 2007 em cerimônias realizadas em Burkina Faso, Mali, Senegal, Níger, Tanzânia, Burundi, França, Canadá e Estados Unidos. Uma estátua de Sankara foi inaugurada em 2019 no local em Ouagadougou onde ele foi assassinado. No entanto, devido a reclamações de que não combinava com suas características faciais, uma nova estátua foi inaugurada um ano depois. Ibrahim Traoré é um oficial militar burkinense. Traoré é o líder interino de Burkina Faso desde o golpe de Estado de 30 de setembro de 2022 que derrubou o presidente Paul-Henri Sandaogo Damiba. A Ação Popular Revolucionária saúda e apoia os movimentos revolucionários que estão ocorrendo em vários países da África, especialmente em Burkina Faso, Níger e Mali, onde os povos se levantaram contra as ditaduras neocoloniais e os regimes fantoches que serviam aos interesses do imperialismo francês e norte-americano. Esses movimentos são liderados por jovens militares patrióticos e progressistas, que contam com o apoio dos comunistas locais, como o primeiro-ministro de Burkina Faso. Thomas Sankara foi um dos maiores líderes políticos africanos do século XX, que transformou seu país, então chamado de Alto Volta, em Burkina Faso, a terra das pessoas íntegras. Sankara implementou uma série de medidas sociais, ecológicas e econômicas que reduziram a mortalidade infantil, aumentaram as taxas de alfabetização e frequência escolar, aumentaram o número de mulheres que ocupam cargos governamentais, aboliram as mutilações genitais, os casamentos forçados e a poligamia, plantaram mais de 10 milhões de árvores para combater a desertificação, promoveram a autossuficiência econômica e a soberania nacional, rejeitando a ajuda do FMI e dos países imperialistas. Sankara foi assassinado em 1987 por um golpe apoiado pela França e pelos Estados Unidos. Os movimentos atuais buscam manter vivo o legado de Sankara e retomar o caminho da Revolução Democrática e Popular. Eles assumiram o poder em seus países após derrubarem os governos anteriores que se mostraram incapazes de lidar com a insurreição jihadista que assola a região do Sahel desde 2015. Será Ibrahim Traoré a encarnação de Thomas Sankara? Deixe a sua opinião nos comentários. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va durer longtemps? Aussi longtemps que les populations commencent à se convaincre et à percevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation et peuvent améliorer leurs conditions. Au début, c'était des mots, ce n'était que des mots et une adhésion euphorique. Le doute avait commencé à s'installer aujourd'hui. Il est évident que dans ce bâtiment-là, qui se construit petit à petit, grâce à l'engagement des populations, ce bâtiment-là est la preuve que la révolution apporte effectivement quelque chose de qualitatif. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va durer longtemps? Aussi longtemps que les populations commencent à se convaincre et à percevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation et peuvent améliorer leurs conditions. Au début, c'était des mots, ce n'était que des mots et une adhésion euphorique. Le doute avait commencé à s'installer aujourd'hui. Il est évident que dans ce bâtiment-là, qui se construit petit à petit, grâce à l'engagement des populations, ce bâtiment-là est la preuve que la révolution apporte effectivement quelque chose de qualitatif.